Oi gente, como eu já tinha falado, eu vou fazer esse vídeo sobre o processo de aplicar para o intercâmbio. E como esses dias saiu o mesmo edital que eu participei, algumas pessoas vieram tirar algumas dúvidas comigo. E aí por isso que eu tô fazendo esse vídeo para falar exatamente do processo e todas as coisas que a gente tem que fazer e algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o intercâmbio. Então, a primeira dica que eu dou pra se você sabe que você quer o intercâmbio, mesmo que você esteja no primeiro período, ainda não, vá fazer logo, mas você já sabe que você quer, a dica que eu dou é você vai no site de editais da sua universidade, no caso esse daqui é o da UF, e aí você vai ter que procurar por onde tem, pra você poder assinar a newsletter deles. No caso do da UF, fica no final da página. E aí você vai aqui, se cadastra, porque aí você vai receber todos os editais que eles postarem no seu e-mail. E isso é muito importante porque você não vai perder e você vai estar sempre vendo. Óbvio que você vai receber vários e-mails que são, inúteis. Porque os editais, eles fazem edital pra tudo, né? Pra tudo que compra na faculdade, obra e tal. Mas você vai ficar, você vai ser a primeira pessoa a saber quando eles postarem os editais de mobilidade. Então é só você ficar atento. Eles mandavam, sei lá, uns 2 e-mails por dia, alguma coisa assim. E aí você sempre abre rapidinho no seu celular. E aí já confere pra ver se tem algum edital de mobilidade ou não. Aí beleza, você tá acompanhando isso sempre e aí você viu que saiu o seu edital. No caso, o que eu participei foi o programa de bolsas ibero-americanas do Santander, o de 2018 que eu participei. Aí agora saiu o de 2020. E aí, quando eles postam o edital, tem vários documentos, uma listinha com vários documentos. E aí o importante, primeiro, é você abrir o primeiro documento, que é o edital, e aí você vai ter que ler, as condições. Se você estiver dentro de todas essas condições, ok, mas tem algumas coisas mais específicas. Para esse edital especificamente do Santander, você tem que ir no site do Santander e fazer um cadastro, que é, muito simples. É só você colocar seu nome, e-mail e a faculdade que você pretende. Eles, quando eu fiz pelo menos, eles colocavam só uma opção de faculdade, sendo que no edital, depois quando você faz o cadastro no site da UF, você bota 2 universidades, mas isso não atrapalha na sua inscrição, é assim mesmo. Aí tá, primeiro você se inscreveu no site do Santander, só isso, super fácil, não tem nada demais. Depois você vai no site da UF, que eles colocam no edital, e aí você vai se inscrever lá também. Depois que você se inscrever, eles vão ter pegado o seu CR e a sua carga horária. E aí depois disso você vai ter que preencher algumas informações e escolher qual as instituições que você quer ir, que eu vou falar disso mais pra frente. Aí você bota lá suas 2 opções com ordem de preferência. Aí depois você vai ter que anexar alguns documentos. O primeiro, o currículo Lattes. Você tem lá o seu currículo na plataforma Lattes, você vai, baixa em formato PDF e faz o upload na plataforma que a UF oferece. Tome muito cuidado, quando você faz o upload de qualquer documento nessa plataforma, você pode depois checar o que tá ali. Então sempre que vocês colocarem, confiram se vocês colocaram certo, se não colocou um documento aleatório ou alguma coisa assim. Aí as outras coisas que você tem que anexar lá são o comprovante de inscrição do site do Santander, que você já pegou, a carta de apresentação, que eu vou falar ainda, e o termo de concordância do seu coordenador. E o comprovante de proficiência quando for aplicável. Se você for para Portugal, você não precisa, mas se você for para Espanha, ou qualquer outro país que fale espanhol, você vai precisar. Beleza, primeiro falando da carta de apresentação. Na página digital tem um anexo falando exatamente o modelo que eles querem a carta de apresentação. Aí você vai ter que seguir as indicações que eles colocam, tem que ser numa página só, tem um espaçamento tal, a fonte e o tamanho. Eu fiz a minha carta de apresentação e eu posso colocar, posso mandar o modelo pra vocês, ou eu posso colocar no vídeo, eu não sei se eu já aprendi a fazer isso, mas se eu não tiver colocado, botem nos comentários que eu mando a minha carta de apresentação para vocês se guiarem como exemplo. E o importante da carta de apresentação é que o que conta ponto para sua inscrição.
vai ser o seu CR, a sua carga horária e a carta de apresentação, que vai valer até 3 pontos. Então, é importante você fazer a carta, tipo, na moral, sabe? Não faz uma parada muito simples e tal. Tenta realmente vender o seu pão, o seu peixe, não sei. Eu organizei, tipo, fiz uma lista das coisas que eu queria incluir na minha carta, que eu achava que eram importantes, assim, que iam me ajudar a, tipo, me destacar. Tipo. E aí, depois que eu fiz isso, eu organizei e coloquei numa carta. Eu tive a ajuda do meu cunhado, do Alan. Obrigado, Alan. E aí, a carta ficou muito, muito boa. Então, é sempre bom você organizar seus pensamentos pra você colocar ali, pra você conseguir, tipo, realmente, sabe, se destacar. E não deixem pra fazer uma carta meia boca, porque a pontuação é muito importante para você conseguir se classificar bem e conseguir estar dentro das vagas, porque são poucas vagas de intercâmbio. Então se dediquem para fazer a carta. Outra coisa que você vai precisar é o termo de concordância do coordenador, que depois que você se inscrever no portal da UF, você vai conseguir gerar isso no sistema e aí você precisa preencher com seus dados e precisa de uma assinatura do coordenador do seu curso. E aí no caso do comprovante de proeficiência, na língua que for, nesse caso de língua espanhola, se você já tiver, você vai lá e anexa nesse mesmo portal. Se você não tiver, você tem que ir na plataforma da UF e se inscrever na prova do PULE, porque aí você pega o seu comprovante de proeficiência de acordo com aquilo ali. Aí a minha dica é, como eu falei, a nota que você vai ter é uma soma do seu CR, da sua carga horária e da carta de apresentação. Então, por exemplo, obviamente a gente está sempre tentando aumentar o CR, ok? Estude e tire notas mais altas se você pretende fazer o intercâmbio. A segunda coisa é a carga horária. Então, por exemplo, se você tem ainda atividade complementar para fazer que você possa cortar e você já está planejando aplicar para o intercâmbio, às vezes é interessante você tentar fazer essas coisas logo para já ter mais carga horária e também conseguir se destacar mais. E como eu falei, a carta de apresentação, a pontuação máxima dela é 3 e pode fazer diferença para você. Depois que você anexou todas essas coisas, que é o comprovante de inscrição no site do Santander, a carta de apresentação, no formato que eles mandam, o seu currículo Lattes, o seu termo de concordância do coordenador e o negócio de proeficiência, tá tudo certo. Aí o que eu digo pra vocês é, lá você clica e confere se você colocou tudo certo, tudo no lugar certo, tudo em PDF perfeito. E aí depois disso é que você confirma e aí a sua inscrição tá feita. Se você depois perceber que você teve algum erro, você quer mudar a instituição ou alguma coisa assim, você pode excluir a sua candidatura e depois fazer outra. Eu tinha preenchido alguma coisa errada no meu e eu sei que eu fiz isso e não teve nenhum problema. Aí outra coisa que você tem no edital são um anexo com todas as instituições, o número de vagas e o nível de proeficiência que você tem que ter para cada uma delas e os cursos que tem em cada uma dessas universidades. Fica de olho, porque tem faculdades que vão pedir um nível de, nesse caso, espanhol mais alto, e aí você tem que ver se você tem ou não, porque você se inscreve na faculdade antes de fazer a prova de proeficiência que a faculdade oferece, então você ainda não tem certinho ali o seu nível, sabe? Então você tem que aí meio que pensar se você arrisca ou não. Porque o que pode acontecer é você se inscrever para uma faculdade que tem um nível, por exemplo, C1, e aí você fazer a prova do PULE e você não ter nível C1, você ter nível B2. E aí a sua candidatura tá indefinida. Então fiquem atentos na hora de escolher a faculdade por causa dessa coisa do nível de proeficiência, que pode fazer diferença para você. E aí depois que você já fez tudo isso, resta esperar a faculdade postar os resultados. E eles vão postar tudo nessa mesma página que você foi, que tem os anexos. Vão surgindo outros linkzinhos com os resultados parciais e tal, até chegar no resultado final desse edital. E aí, o que é importante é você ir lá pro final do edital e aí você vai prestar atenção no calendário, para você conseguir seguir as datas e ficar sempre atento quando eles vão postar a resposta. Por quê? Isso é muito importante. Porque muitas vezes eles erram nas respostas. Eles erram nos resultados. E aí, sempre preste atenção no que eles colocaram pra você. Se, tipo, botou a candidatura indeferida por tal coisa,
confere e vê se tá tudo certo mesmo, porque se não tiver, você tem só algumas horas pra, tipo, não sei se são 72 horas, não sei, ou 48 horas, pra você pegar o formulário de recurso e entrar com recurso por causa desse resultado. E assim, eu já vi acontecer mais de uma vez problemas nesse edital, então fiquem sempre muito atentos aos resultados. Então é importante você acompanhar nos dias que eles postam mesmo, porque se você quiser entrar com recurso, você tem um prazo. E os resultados eles vão postar direto nessa página, como eu falei. Eles não vão mandar pra você no e-mail ou te informar de nada. Você que tem que ficar ligado nas datas e ficar olhando essa página pra ver os resultados, tá? É isso, gente. Eu acho que eu falei todas as coisas que eu queria. Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor. E se alguém quiser a minha carta de apresentação, eu posso mandar. É só colocar aí nos comentários que eu mando.